Mais um dia estamos aqui com esse privilégio de podermos estar falando de Deus, aprendendo com Deus, aprendendo de Deus, esse projeto tão importante, tão maravilhoso para o ser humano. É impressionante como a palavra da Bíblia, ela é importante. Desde quando Deus escreveu a Bíblia, a palavra que está escrita nela vem mudando as pessoas. Lá no livro de Levíticos, Deus já falava, livro de Levíticos 19, 18, que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o homem, ele vem lutando contra a verdade da sua essência, vem lutando contra o seu próprio projeto e faz isso em seu próprio prejuízo, Nós vemos aí que as coisas materiais evoluíram muito, as tecnologias evoluíram impressionantemente muito. Quem podia imaginar que existia internet, você ia ligar um aparelho celular e ia falar com qualquer pessoa do mundo, ao vivo e a cores. E apesar de tudo isso, nós vemos, lendo a Bíblia, lendo os livros de história da humanidade, que o pensamento do ser humano não evoluiu nada. O homem tem uma grande dificuldade de aceitar o seu próprio projeto. Mesmo olhando à sua volta e sabendo que o acaso não pode fazer nada, que tudo que está feito aí foi feito pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de uma pessoa que tudo pode, que tem um poder sem medidas, que tem um amor incompreensível. Na verdade, desde quando nascemos, nós desejamos ser amados plenamente. Buscamos esse amor toda a nossa vida, muitas vezes fugindo do amor dos nossos pais, fugindo do verdadeiro amor, mas quando começamos a entender um pouquinho as coisas, já buscamos nos amiguinhos, nos grupinhos, no nosso próximo, não só dar amor para o nosso próximo, como amar também, Mas fazemos isso sempre de uma forma errada, porque queremos amar como animais. Não aceitamos a verdade da nossa essência, nosso projeto real, todos os dias. E é incrível que, apesar dessa palavra de Deus, ela vinha de encontro a toda a verdade existencial nossa, nós não queremos ouvi-la. Não queremos ouvi-la. Nós rejeitamos a palavra de Deus, nós lutamos contra ela. Por isso que você vai ver todo homem de Deus, em toda a história da humanidade, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo confrontado, sendo morto, simplesmente por causa dessa palavra. Você vê aqui que quando Jeremias sai para pregar, ele sai para pregar o bem, ele sai para pregar o caminho certo, ele sai para pregar a liberdade, ele sai para pregar o amor. Elias,
confronta toda uma cidade, chamando aquele povo, exortando o povo a uma realidade. E assim nós vemos o próprio Jesus, que vem só pregando o amor, só pregando a verdade, só pregando a realidade. Uma palavra tão poderosa que até hoje nos alcança. Eu estou aqui por causa do que está escrito na Bíblia. Você está aqui por causa do que está escrito na Bíblia. Mesmo você tendo ouvido muitas vezes essa palavra pela boca de um falso profeta, pela boca de um mentiroso, pela boca de um falso sacerdote, mas essa palavra é que te convenceu a vir na igreja. Não importa a igreja, a pessoa vai na igreja por causa da palavra que está escrita na Bíblia, até das Bíblias contaminadas. E nós temos que tomar uma decisão, enquanto temos tempo para isso, enquanto estamos raciocinando, e fazer as contas. Qual o caminho devemos seguir? Porque o que eu vejo é que as pessoas ouvem a palavra que realmente é importante para elas, elas sabem disso, mas não tomam uma atitude verdadeira, ficam fingindo, ficam dando volta, ficam escamoteando, se escondendo, se acovardando. Parece que é mentira o que ela está ouvindo. E nós vemos Jesus, quando estava com os 12 discípulos, apesar daqueles discípulos terem visto Jesus ressuscitar as pessoas, fazer multiplicação de pães e peixes, andar sobre o mar, curar cego de nascença, pregar uma palavra maravilhosa e mostrar que o poder que o homem tem que ter aqui na terra não é pela espada, não é pela arma, mostrar que o poder verdadeiro é pelo amor. Apesar de tudo isso, mesmo aqueles 12 discípulos não conseguiam acreditar nas palavras de Jesus, não conseguiam acreditar na promessa que já existia na Bíblia, no Velho Testamento, que eles conheciam plenamente, e que depois Jesus falou pessoalmente com eles, que ele iria morrer, mas ia ressuscitar, para mostrar que era essa a promessa que havia sobre as nossas vidas, para mostrar que esse é o projeto para o ser humano. A terra é passageira, a terra não vai durar para sempre. Algumas religiões dizem que a terra vai durar para sempre, mas nós sabemos que a própria terra vai ser destruída. Independente da terra ser destruída ou não ser destruída, você sabe que o seu corpo vai ser destruído. Você sabe disso. Você sabe que você vai envelhecer e vai morrer. Se envelhecer. Porque enquanto tem muita gente, às vezes, doente no hospital velho, com 70, 80 anos, achando que vai morrer porque já está velho, o jovem vai lá e morre primeiro do que ele. Ele ainda vive, às vezes, 10 anos, 15 anos. Então nós temos que, por favor, começar a usar o raciocínio que nos leva a conduzir a nossa vida aqui na Terra. Porque, afinal de contas, nós raciocinamos. Você não come qualquer coisa que bota na sua frente. Você não monta num carro e sai batendo no carro por aí. Você tem domínio sobre muitas coisas na sua vida. Aí, quando é para o real, aquilo que está claro, você se afrouxa, você se acovarda, você duvida. Por isso que Jesus falou: até quando vos sofrerei? Até quando me aborrecereis? Por isso que Deus falou:
até quando vos suportarei? Por quê? Porque não importa o tamanho do milagre que Deus faça na nossa vida, não importa o tanto que Deus nos livra, o tanto que Deus nos abençoa, o tanto que Deus já te deu. Primeiro, que você fica achando que não é Deus que te deu, que o acaso ou a sua força tem te dado. Segundo, que você nunca está satisfeito com o que você tem, nunca. Já começa por aí. O seu olho é ruim. Você é incapaz de olhar para a vida que você tem e achar beleza naquilo que Deus te deu, naquilo que está fazendo parte da sua vida no momento. E nós precisamos de tomar atitude. Deus chama a gente para tomar atitude. Não se esqueça que desde o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, vai por aí afora, pela Bíblia inteira, Deus olha para a terra e escolhe as pessoas. Não porque Deus faz diferença entre as pessoas, não, porque se dependesse de Deus, Deus escolhia todos. Mas infelizmente tem pessoas que não querem. Tanto é que nós temos um exemplo claro, que Jesus cura 10 leprosos, sendo que a lepra era uma doença muito pior do que a AIDS hoje, muito pior do que o câncer, porque você pega um câncer hoje, você continua na sua casa, as pessoas ainda cuidando de você, as pessoas tratando de você, você vai no hospital, eles tratam de você. Naquele tempo, se você aparecesse com uma feridinha no seu braço, e o sacerdote detectasse que fosse uma lepra, você era obrigado a sair da cidade, obrigado do dia para a noite, ainda estando em perfeitas condições, a separar da sua família, viver numa caverna, viver isolado, e vendo aquela doença te corroendo, tomando conta do seu corpo, te comendo vivo, sem ter um hospital para você se tratar, sem ter um remédio para tirar a sua dor. Isso sim era uma tragédia muito grande. E Jesus cura 10 leprosos. Para 9, não fez diferença nenhuma. Jesus perguntou: por que só um veio para agradecer? Só um reconheceu a importância do milagre, a importância de ser curado por Deus, de ter um encontro com Deus. Cadê os outros 9? Para os outros 9 não fez diferença, irmãos. E assim, Deus, quando olha do céu, Ele escolhe milhares de pessoas aqui na terra para curar essas pessoas da lepra espiritual que ela tem, para dar vida nova para elas, para dar a oportunidade delas saírem desse mundo iníquo, desse mundo sem solução, desse mundo cheio de aflição, desse mundo com esse pouco amor, para levar ela para um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, que é tudo que no fundo nós desejamos. Mas o que você faz? Você não dá valor ao fato de Deus ter olhado do céu, te levado até as águas para te batizar, te dado uma Bíblia, te trazer na casa dele para te ensinar, na escola dele para te ensinar. Você não dá valor a isso. Você ainda está buscando uma felicidade aqui na terra. Primeiro, que ela não existe. Só há felicidade verdadeira quando você amar a Deus de todo o seu coração. O resto vai ser acrescentado na sua vida. Portanto, aprenda isso. Enquanto você ficar preso a esse jugo do mundo,
enquanto você ficar preso ao seu coração enganoso, enquanto você ficar servindo ao teu corpo, você não alcançará a felicidade. Não importa se você consiga realizar todos os seus sonhos aqui na terra. Não há como duvidar perante Deus. Por isso que Deus deixa claro: o justo, ou seja, aquela pessoa que ama Deus, aquela pessoa que admira Deus, aquela pessoa que ama os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, o projeto de Deus, o justo viverá da fé. Fé em quê? Não é fé em pastor, não é fé em igreja, é fé na palavra de Deus, é fé no que está escrito, é fé na promessa de Deus, é fé naquilo que Deus falou, porque Deus deixa claro que Ele vai cumprir a palavra dEle, e você tem que lutar para aceitar a palavra de Deus entrar no seu coração. Você que tem que querer, porque o diabo anda no seu território o dia inteiro, colocando a palavra dele no seu ouvido, no seu coração, na sua boca, e você não vê. Você não vê que você anda agindo mal, que você anda ouvindo muito mais a voz de Satanás, do diabo, do que a voz de Deus. Você anda ouvindo muito mais a voz de Satanás que a voz do seu próprio coração. Muitas vezes a voz das pessoas que você ama e que te ama, a sua própria voz, que às vezes você dá a vida por um filho, mas é incapaz de mudar o seu coração duro e entregar a Deus por amor ao teu filho, construir um futuro para o teu filho. Então, irmãos, perante Deus não tem essa conversinha de ser mais ou menos, não, porque quando você quer uma coisa material aqui na terra, você não é mais ou menos, você não é mais ou menos. Quando você está fazendo aquilo que te interessa, você tem força, você tem vontade, você tem que ir. Nada te impede, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu patrão, nada te impede. Quando é para entregar a sua vida para Deus, quando é para você servir a Deus, você fica cheio de mimimi, você fica cheio de imposições, cheio de dificuldades, entendeu? Essa é a realidade, essa é a realidade. Portanto, Deus deixa claro: esforça-te e tenha bom ânimo, lute para de aceitar a palavra do inferno no seu ouvido, comece a desejar todos os dias a ser uma nova pessoa, a ser uma nova criatura, como Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Você tem que nascer de novo todo dia você tem que nascer de novo. Essa é uma atitude exclusiva sua, e você muitas vezes, além de não estar fazendo a sua parte, ainda está afastando as pessoas de Deus, com seus pensamentos tortos, com seus sentimentos pequenos, miseráveis, ao invés de rasgar o coração, pedir a Deus: Senhor, que o Espírito do Senhor venha sobre mim, que venha com fogo queimando meu coração, tirando toda a impureza. Principalmente as pessoas que já têm maldição de família, que os antepassados não quiseram um compromisso com Deus, e você vem carregando esse gênio ruim, esse temperamento ruim, querendo impor sobre as pessoas que fazem parte do seu mundo a sua ruindade, o seu temperamento ruim. Deus te chama para amar, Deus te chama para ser humilde, Deus te chama para ser diferente, Deus te chama para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, com um novo desejo, com uma nova atitude, com novas palavras, com novos pensamentos. É para isso que Deus nos chama. Deus chama a gente para ser valente, para ser lutador, não é para ser covarde, fraco e ficar o resto da nossa vida servindo a este mundo, nem servindo a homem nenhum, nem servindo a nós mesmos. Tudo o que nós fizermos aqui na terra tem que ser para a glória de Deus.
Livro de João, capítulo 13, diz a palavra do Senhor assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Irmãos, eu quero só parar aqui para fazer uma reflexão sobre o que o Pedro fala, né? Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus fala: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Por que Jesus fala isso? Porque mesmo nós crentes, sempre tem uma parte de nós que está suja. Sempre. E quem tem que limpar é Jesus. Se você não deixar Jesus limpar os teus pés, limpar o teu coração, limpar os teus pensamentos, limpar os teus sentimentos, limpar o teu gênio, você não vai ter parte com Jesus. Você precisa de ser lavado por Jesus. Mas você tem que querer. O Pedro que não queria. Se você não quiser, você não vai ter parte com Jesus. É isso que você tem que entender. Você precisa de desejar que Jesus te lave. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha aqui, Jesus está deixando claro que o princípio básico do cristão é a humildade, que infelizmente na igreja não existe, porque na igreja cada um é mais sabido do que o outro, cada um está mais com Deus do que o outro.
Não é? Na igreja a pessoa bota um terninho, fala uns versículos bíblicos, fala umas profecias muitas vezes falsas, e fica sendo ainda admirado pelos outros, e fica se achando maior do que os outros. O que mais tem na igreja é isso, é soberba. Mas aqui Jesus deixou claro, se ele que era Deus, que era mestre, ele lavou os pés dos discípulos, inclusive ali havia discípulos como Tomé, que não acreditava na palavra de Jesus, como Judas, que ia traí-lo, mas Jesus lavou os pés dele. Quanto mais nós que não temos humildade nem dentro da nossa casa, não temos humildade nem para conviver com as pessoas mais importantes da nossa vida que a gente ama. Nós estamos sempre disputando com quem a gente ama, quem está certo, quem está errado, quem é maior, quem é melhor, qual a palavra que está certa. É uma disputa constante, é uma vergonha. Ao invés de a gente disputar quem ama mais, quem é mais educado, quem é mais fino, quem é mais carinhoso, quem é mais bondoso, quem é mais humilde, não, a gente disputa quem é mais ignorante. Por isso que Jesus deu o exemplo. E se ele deu o exemplo, você quer seguir a Jesus, você vai ter que fazer assim como ele fez, porque você não é melhor do que ele. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus mais uma vez mostra a importância que ele dava para a Bíblia. Ele cita o livro de Salmos, capítulo 41, versículo 9, para mostrar o que estava acontecendo. Estava se cumprindo aqui o que estava escrito lá em Salmos 41, versículo 9. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso é uma coisa que pouco crente entende, principalmente o crente de banco, porque tem aquele crente que enquanto Deus se esforça para trazer ele na igreja, que ele vem com dificuldade na igreja, parece que ele está indo amarrado, parece que ele está indo para o enterro, ele não entende esse versículo que Jesus está falando, porque ele não consegue fazer a obra. Qualquer pessoa que Deus colocar na frente dele, que seria para dar uma oportunidade para ele fazer a obra, ele sai procurando alguém para fazer a obra no lugar dele, porque ele acha que ele não tem competência. Ora, livro de Marcos, capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado, você crê ou você foi batizado? Quem crer e for batizado, estes sinais seguirão que crerem, colocarão a mão nos enfermos, serão curados, expulsarão demônios, em nome de Jesus. Mas o crente de banco, o crente morno, o crente frouxo, o crente tímido para com Deus, ele não entende isso. E eu posso dizer para vocês, irmãos, eu já vivi isso aqui. Eu fui fazer uma obra, uma grande obra uma vez, e eu orei muito, pedi muito a Deus, e pedi uma palavra para Deus, e abri a Bíblia com os olhos fechados, e eu coloquei o dedo em cima desse versículo, e Jesus falou: se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então eu fui com a autoridade do Senhor, que é o que você tem que ter, a autoridade de Deus na sua vida. Você tem que ter a ousadia de Deus na sua vida.
Porque às vezes é Deus que está te enviando, é Deus que está colocando aquela pessoa na sua frente naquele dia, para você falar a palavra de Deus, para você orar por aquela pessoa, para você salvar aquela pessoa. Mas você se encolhe, você acha que você não. Você tinha que ser pastor, você tinha que ser dono de uma igreja grande, você tinha que ser famoso, para você ter poder. Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai cumprir a palavra dele. Você creu, foi batizado, o Senhor estará contigo quando você crer, quando você usar a sua fé, não é? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Irmãos, aqui tem um exemplo claro. Jesus vem avisando para todos os discípulos que um deles ia traí-lo. Jesus fala sobre as tentações do demônio. Eles conheciam a Bíblia, sabia como o diabo agia, lá em Salmos 91, né? Eles sabiam, eles viram Jesus expulsando demônios, eles expulsaram vários demônios. Jesus veio avisando. Judas roubava dinheiro da caixinha, não se converteu. Jesus foi dando oportunidade para ele, foi avisando para ele, não se converteu. Quando Jesus, depois de avisar bastante que alguém ia trair ele, a pessoa poderia ter se arrependido, Judas poderia ter se arrependido ali, como você pode se arrepender, tem que aprender a se arrepender. A sua ignorância não pode ultrapassar a sua razão, que é o que você faz muitas vezes, deixa a ignorância ser maior do que a sua razão. E aqui, Jesus, quando entrega o bocado para Judas, Judas deveria ter se ajoelhado, pedido perdão por ter pensado errado, ter se arrependido. O Senhor ia perdoar ele, ia se cumprir a Escritura de forma diferente, outra pessoa ia acabar fazendo isso, mas Judas deixou Satanás entrar nele. E a Bíblia aqui deixa claro que o diabo entrou, possuiu o corpo dele. Esse é um dos estágios piores que o ser humano pode estar, porque o diabo fala no ouvido da gente, ele começa colocando pensamento. Você sabe quantos pensamentos idiotas que você já teve e você tem? Depois ele começa a falar no seu ouvido, você começa a escutar a voz do diabo mesmo. E se você vai dando margem, daqui a pouco ele entra em você, ele possui o seu corpo e acaba com a sua vida. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E tendo, pois, ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos,
ainda por um pouco estou convosco, mas vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós vir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aqui é mais um exemplo que Jesus deixa. A maioria dos crentes principalmente, ficam pedindo: Jesus podia voltar hoje, como se ele estivesse pronto, desprezando até às vezes o filho que ele tem, o neto que ele tem. Ele quer que Jesus venha, porque ele acha que ele é santo já, entendeu? E muitos, até tem muitos louvores aí que diz que a pessoa morre por Deus. Morre de jeito nenhum, morre nada. Você não faz, para Deus você não faz sacrifício nenhum. Você faz sacrifício para a religião, faz sacrifício para o homem, faz sacrifício para a religião mentirosa, para coisa mística, coisa do demônio. Para o demônio a pessoa faz sacrifício. A pessoa até mata o filho. Eu acho engraçado também que as pessoas que fazem sacrifício para o diabo, ao invés de ele se matar, ele mata o filho, né? Olha que safadeza, que ridículo. Que se fosse comigo, por exemplo, meu pai falou assim: meu filho, eu te ofereci em sacrifício. Não, você está acreditando no sacrifício, vai você, morre você então, entendeu? Agora, quando é para andar conforme a palavra de Jesus, quando é para seguir a Jesus, aí nós fazemos como Jesus falou, a gente nega Jesus, e nós temos que aceitar isso na nossa vida, porque nós negamos a Jesus todos os dias. Se Jesus fosse nos tratar com a justiça dele mesmo, com a verdade, com o juízo dele, com os mandamentos, a gente estava liquidado. É porque a misericórdia de Deus é muito grande, é porque o amor de Deus é muito sublime, é porque Deus é maravilhoso, Ele nos suporta todos os dias. Mas é uma vergonha a gente dizer que ama a Deus, a gente ter o conhecimento da bondade, do amor de Deus, do que Deus já fez na nossa vida, e não ter nenhuma gratidão no sentido de lutar todos os dias para ser fiel a Deus, para honrar o nome do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, honrar Jesus aqui na terra. Amém?